Olá, estamos começando mais um programa Ação e Meio Ambiente e hoje nós trouxemos para vocês o caso da cidade de Santana de Parnaíba, que tem um dos maiores patrimônios históricos tombado e preservado do estado de São Paulo. E a nossa proposta hoje é mostrar e colocar em debate o projeto de recuperação e conservação efetuado no centro histórico daquela cidade. Vamos lá? É surpreendente saber que tão próximo à capital de São Paulo está uma pequena, charmosa e para muitos desconhecida cidade que abriga o maior patrimônio histórico tombado e preservado deste estado. O Centro Histórico de Santana de Parnaíba, uma das cidades berço dos bandeirantes, com certeza encanta seus visitantes e é um testemunho que nos remete aos primórdios da própria história brasileira e mesmo da controversa figura dos bandeirantes. Santana de Parnaíba nasce como uma fazenda no final do século XVI, 1580, próximo ao rio Tietê, que na época era conhecido como Embi, o Rio das Anhumas. Foram terras doadas por um bandeirante português chamado Manuel Fernandes Ramos. O Manuel se estabelece aqui em Santana de Parnaíba com a família. Ele morre muito cedo, ele já tinha bastante idade. E a mulher, Susana Dias, e o filho mais velho, André Fernandes, passam a cuidar da fazenda e fazer doações de terras. Os filhos da Susana Dias ficaram muito conhecidos como povoadores, os Fernandes povoadores. A cidade faz aniversário em 14 de novembro, não por acaso é o dia do Bandeirantes, e é daqui que grande parte deles saíram desbravando, naquela ocasião, todo o nosso país e o Brasil. Ganhou a dimensão continental que tem, com um trabalho aí também que passou por Santana de Parnaíba. E que ali se constituiu um ponto, um núcleo de entreposto do acesso de comercialização de burros e mulas para os transportes de carga que então se fazia em busca de ouro, pedras preciosas, para o interior paulista e depois para o oeste brasileiro também. A gente tem a figura do bandeirante, que é uma figura um tanto quanto controversa. No sentido de ele escravizar os índios, de pegar as pedras, tudo. Como é que você define a figura do bandeirante? A figura do bandeirante ela foi construída e reconstruída muitas vezes na história brasileira. Se você for pegar o relato dos jesuítas contemporâneos aos bandeirantes, você vai ter essa visão do bandeirante sinônimo de bandido. No 18, se você pega os escritos dos linhagistas, Pedro Taques, por exemplo, você vai ver que essa imagem do bandeirante ela foi recuperada como o bandeirante herói, o bandeirante desbravador, o bandeirante que funda as cidades. Hoje, numa análise mais lúcida, eu acho que o bandeirante ele tem que ser visto como um homem do seu tempo. É como um homem cheio de vícios, mas como um homem que teve as suas virtudes também. Esse homem que saía daqui, ficava meses, anos fora da sua casa, longe da sua família, Ele se defrontou com índios, ele escravizou, sem dúvida nenhuma. Ele tinha uma questão econômica, ele saía daqui em busca do índio para trabalhar para ele, das pedras preciosas, do ouro, mas ele criou cidades, ele fundou cidades. Não caberia então um julgamento muito maniqueísta. Isso não, é justamente isso que a gente tem que evitar. No centro histórico, há uma casa da época bandeirista, construída no século XVII e que hoje abriga o Museu Casa de Anhanguera. Aqui é interessante notar as técnicas de construção utilizando terra crua, em que o barro é colocado entre formas de madeira e apiloado vai fazendo a parede subir. Vale a pena também observar uma estrutura chamada conversadeira, típica do período colonial, na qual as pessoas se sentavam para conversar, fazer pequenos trabalhos de costura e ver a vida passar. Inclusive, foi exatamente essa estrutura que fez o historiador Luiz Saia identificar esta casa como bandeirista do século XVII. A origem mameluca da cidade também é resgatada e o visitante pode observar vários objetos de origem indígena, como diversos tipos de cestas. Há uma ambientação de uma cozinha de época, camas do período chamadas catres com estrado de cipó, e também o chamado cachorro, uma estrutura de madeira que segurava o beiral e impedia a chuva de bater na parede de taipa. Este imóvel é um valioso registro do patrimônio histórico da cidade e teve sua importância histórica reconhecida pelo IPHAN e pelo CONDENFAT, assim como vários outros imóveis espalhados pela cidade. Bom, Santana do Parnaíba faz parte do conjunto histórico do estado de São Paulo. São 4 conjuntos históricos, fruto de um amplo estudo que o CONDENFAT fez ao longo
ano de 1981, e Santana do Parnaíba foi identificado como um desses núcleos, assim como Itu, São Luís do Paraitinga também. A gente tem vários registros da importância do nosso patrimônio edificado, né? São 209 imóveis, já reconhecidos pelo CONDEFAT. Nós temos o maior centro urbano tombado em São Paulo, em taipa de pilão, né? Em terra crua. Nós temos taipa de pilão e temos o pau a pique, que são as duas técnicas que utilizam terra crua, né? E nós consideramos a nossa cidade um grande laboratório para o estudo da história e da arquitetura. O Largo da Matriz é um ótimo exemplo de como é rico esse estudo por aqui. Isto porque, ao lado do Museu Pedagógico Casa de Anhanguera, que é da metade do século XVII, está a antiga sede da Secretaria da Cultura, que é da passagem do século XVIII para o XIX. Um pouco mais à frente, encontramos uma Casa Branca com fachadas azuis e sua vizinha, que são típicas do século XIX. Prosseguindo, vamos encontrar a antiga Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, hoje Secretaria de Cultura, um exemplo do começo do século XX, e, encostado à Câmara, a Delegacia de Polícia, que é um edifício do final do século XIX. De frente ao largo está, imponente, a Igreja Matriz, que sofreu várias reconstruções. Segundo estudos, a primeira igreja era do final do século XVII, e a igreja atual, tal qual nós vemos agora, é do final do século XIX, sendo que a planta foi aprovada em 1880. O visitante poderá encontrar também inúmeras outras construções belíssimas, além da praça e seu coreto, onde se realizam frequentemente serestas. Entretanto, esse riquíssimo patrimônio histórico chegou mesmo a ficar degradado, como nos lembra o restaurador Turinã Inácio. Agora, como é que estava a cidade? Degradada, pichada e dormitório. Santana de Parnaíba era uma cidade com os moradores com vontade de preservar, sem condições de preservar. Como ponto de partida, nós buscamos a restauração do nosso patrimônio histórico. Então, através de um projeto, que é o projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios, que nós temos jovens, né, trabalhando, ou melhor, aprendendo nesse projeto. Nós achamos eles em Minas, eles vieram e implantaram essa ideia de dar valor para o patrimônio. Então, no momento que foi implantado o projeto, que essas 209 fachadas, mais a Igreja Matriz, restaurada, revitalizadas, criou-se uma autossustentabilidade. Então eles mantêm a cidade pintada, os telhados restaurados e dão assistência para todos os moradores do centro histórico que querem e precisam, né, preservar o imóvel.